Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo ao Pai tudo que Ele tão bondosamente nos oferece, as oportunidades de crescimento que nos proporciona. Agradecer muito, particularmente, esta oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer também ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade pela companhia e pelo aconselhamento, rogando que se mantenham conosco, nos auxiliando, para que das leituras, dos estudos, nasçam novas boas resoluções, melhor entendimento, mais profundo e mais amplo da verdade de Deus. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte 2ª do Mundo Espírita, e estamos aqui no capítulo 9, encerrando o capítulo 9 no dia de hoje. Capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E hoje nós vamos ver 3 temas: pactos, poder oculto, talismãs e feiticeiros, e bênçãos e maldições. Que seria, eu tenho comigo, assunto corrente entre nós há milênios, graças à distorção que nós temos desde a nossa ancestralidade de considerar que existem possibilidades que fogem das leis naturais. Nós chamamos de magia ou de eventos extraordinários. Então, eu acredito que seja, na sequência do que nós estudamos anteriormente, o fechamento da abordagem daquilo que incomoda a todos nós, do que nós temos pouca compreensão, acerca da intervenção dos espíritos livres sobre o mundo corporal. Vamos então iniciar por pactos, questão de número 549. Nós temos um entendimento, quando se fala de pacto, nós temos um entendimento de que se trata de uma relação de servidão, um estado de dependência em que uma criatura fica inteiramente submetida a outra, uma sujeição. Cria-se uma relação forte de sujeição de uma pessoa em relação a outra. Nós chamaríamos isso de uma servidão. Na verdade, a palavra pacto tem o significado de ajuste, de contrato, de convenção entre as pessoas. Então, às vezes Kardec pergunta nesse sentido, no sentido de servidão, de dependência, de sujeição de uma pessoa a outra, e o espírito, em outra oportunidade, se refere a pacto como ele efetivamente é, um contrato, um ajuste de vontades. Então, nós vamos fazer a distinção direitinho para não criar o conflito. Essa interpretação que nós temos de pacto como sendo uma servidão, é equivocada. A palavra tem outra significação. Mas a questão 549, Kardec pergunta com essa conotação, como se fosse uma servidão. Kardec pergunta: algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? E aí o nosso orientador responde assim: não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo,
queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal. Só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles, destes auxiliares, desses maus espíritos, livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação de sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. O que a gente depreende da resposta do espírito, simplificando ao máximo, é que se trata de uma troca de favores, de um auxílio mútuo. O exemplo que ele dá, de alguém se interessando por criar tribulação na vida de outra, ele diz, olha, o simples fato deste desejo estar nessa pessoa já a, vamos colocar assim, já a polariza de forma a atrair maus espíritos que se comprazem, que se interessam por este sentimento, que gostam dessa aura, deste ambiente. O que acontece é que uma mão lava a outra, como diria a minha mãe, né? Então um auxilia o outro e, em decorrência, espera que haja essa reciprocidade. O encarnado é servido pelo desencarnado que espera a reciprocidade, né? Que o encarnado, em determinado momento, lhe sirva às sugestões. Kardec faz uma notinha, né, no rodapé e diz assim: o fato de o homem ficar às vezes na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que com eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Então não há um contrato explícito entre eles. A natureza deles, né, os conjuga nos prazeres, nos esforços, né, nos desejos. Esse pacto, como a gente entende, então, seria essa condição de auxílio mútuo. Tem naturezas idênticas e um se permite auxiliar o outro. Essa é a consideração que o espírito orientador faz a respeito dessa visão que nós temos, né? Aí o Kardec, na 550, volta na carga. Ele diz assim: qual então o sentido das lendas fantásticas que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? E aí o orientador responde assim: todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que te referes, a venda da alma ao diabo, isso a que te referes é uma alegoria que se pode explicar desta maneira: aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor,
rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar nesse mundo. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Não quer isto dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça. Mas, desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais, não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se, por amor dos gozos materiais, na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim tacitamente entre estes, os espíritos impuros, e o delinquente, um pacto, um contrato, que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se o quiser firmemente, granjeando ou conquistando a assistência dos bons espíritos. Então, é uma temática, né, corrente entre nós, né, e essa pergunta incisiva vai bem de acordo, bem de encontro, né, aquilo que muitos de nós questionam. Né? Poderia eu conquistar a assistência do plano espiritual me vendendo, ou me comprometendo, ou me escravizando à vontade deles? Né? E aí o orientador diz, olha, todas as narrativas, né, que vocês ouviram têm por intuito, têm por finalidade conduzi-los à moralidade. Então tem um cunho, tem um fundamento, moral. Né? E não se deve levar essas historinhas lá ao pé da letra. Elas são fábulas, não são reais. Mas chama a atenção para o fato de que alguém que efetivamente se interesse muito, tem um desejo ardente, né, de receber esse auxílio, talvez o obtenha. Talvez o obtenha. Mas ele chama a atenção para isso. Ele diz, olha, este camarada, né, que pediu esse auxílio, ou vendeu sua alma a Satanás, vamos dizer assim, né, o que ele prova, né, é uma irresignação, ele não se ajusta ao plano de provas que ele mesmo traçou. O que ele faz é se rebelar contra a decisão divina de colocá-lo naquela situação, naquela condição, para que ele progrida, para que ele seja experimentado. Ele rebela-se contra Deus, ele rebela-se contra o plano reencarnatório, as provas e as missões que ele deveria executar nesse mundo. Desta forma, ele contrai um débito. Não é o fato do outro ajudá-lo, é o fato dele ser irresignado, dele não aceitar aquilo que lhe cabe. Cria um débito que terá que resgatar. Que terá que resgatar. Então, é essa a ideia que nós temos que ter. Né? A culpa não é de quem o ajuda, a culpa é dele mesmo, né, que se coloca contra a decisão divina, né, que o investiu naquela encarnação. Mas isso não é uma condenação eterna. Isso é uma falta a ser resgatada. Né? E implica em que ele terá que sofrer as consequências de sua decisão. Não que ele esteja condenado eternamente a ficar abraçado ao diabo, ao Satanás. E ele diz, olha, é uma questão dele mudar a forma de pensar e buscar o auxílio, o apoio, a fortaleza, a ajuda, né, dos bons espíritos para romper
vamos dizer assim, para romper essa vinculação, né, que ele estabeleceu em si mesmo com o mal, com o mau caminho, com a má conduta. Tá? O segundo tema, poder oculto, talismãs e feiticeiros. Qual de nós não tem lá o seu amuleto, né? Ou não teve em algum momento da vida? Não tem, não. Agora eu acredito que nós não tenhamos mais, mas não teve em algum momento da vida o seu amuleto, a sua coisa da sorte, né? Aquilo lhe garantia alguma sorte. É nesse sentido que Kardec colocou essa temática, poder oculto, talismãs e feiticeiros. E aí a questão 551 ele pergunta assim: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? E aí ele responde, o nosso orientador responde: não. Deus não o permitiria. Então a questão, eu posso fazer um despacho numa encruzilhada, isso, né, causar o mal de uma pessoa? O orientador é taxativo. Não. E Deus não o permitiria. O que a gente tem que entender é que a intervenção dos espíritos no mundo corporal, ele está condicionado, não é uma intervenção livre. Eles nunca atuam, questão que nós já estudamos, questão 525, letra A, eles nunca atuam fora das leis da natureza. Nós vimos lá, a atuação está limitada às leis da natureza. Então, essa ideia de que a ação é livre e ilimitada, né, é uma ideia que nós já abolimos. A questão que se coloca aqui é: poderia essa intervenção se dar dessa forma, vamos chamar livre e também ilimitada? Eu posso, pela minha vontade, fazer o mal a outra pessoa, fazer com que ela sofra? E aí o Espírito diz: não, Deus não permite isso. A pessoa só sofre, e nós já temos essa consciência, ela só sofre a consequência daquilo que ela produziu. E não porque outra pessoa deseja que ela sofra, não, é porque é da lei de Deus, que a consequência venha na sequência da decisão. Então, se a pessoa vai sofrer, não é por força, né, daquela manifestação de um desafeto, de alguém que lhe quis mal, de alguém que lhe fez um despacho, ou seja lá o que for. É porque ele cometeu a falta, contraiu o débito e deve saldá-lo. Simples assim. Questão de número 552. Prosseguindo, né? Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas têm de enfeitiçar? E aí o orientador responde assim: algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos. Caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação das criaturas supersticiosas e ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. O que o orientador diz é o seguinte: a força magnética nas pessoas existe. Nós reconhecemos isso. Estudando o Espiritismo, a gente reconhece
o poder mediúnico, vamos colocar assim, né? Ou o próprio poder individual, né? Daquele espírito de manipular magneticamente fluidos. Então, a gente reconhece isso. Né? E a pergunta que ele faz é: haveria a possibilidade deste poder, né, ser guiado para o mal? E ele chama o poder de enfeitiçar. E aí o orientador diz: olha, o poder existe, mas existe também a pessoa investida do poder. Então, quem detém essa possibilidade, quem detém essa capacidade, né, é um indivíduo com um caráter próprio, com defeitos, com qualidades e tal. Dependendo da orientação desse espírito, seu grau evolutivo, seu progresso moral, ele pode investir essa capacidade na direção do mal. E, se ele é naturalmente assim, certamente seus auxiliares também o serão. Então, a gente tem que entender que não é um poder próprio, é um poder geral, é uma capacidade que é generalizada, mas que, conforme o indivíduo, pode ser mal empregada. Não é uma capacidade para o mal ou para o bem, é uma capacidade neutra, é uma capacidade cuja destinação, cuja orientação depende de quem a tem. Então, é a moralidade do indivíduo que define se aquela capacidade agirá bem ou mal, né? Criará bons ou maus frutos. É essa a ideia que nós temos que ter. Ele diz: não creias num pretenso poder mágico, não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa natural. O problema é como é que se usa, não é? Sem fazer a alegoria, sem falar o nome das pessoas, nós temos visto os exemplos de um lado e de outro. Nós vemos exemplos positivos de gente que tem uma capacidade muito grande, né? E vemos exemplos negativos de gente que tem uma capacidade muito grande. Né? Médiums, né? Efetivamente médiums, não mistificadores, não mentirosos, médiums, gente que tem capacidade magnética e tal, de orientação errada, equivocada. É óbvio que os frutos do seu trabalho estarão contaminados. Aqui e ali, né, você vai ter contaminação. A moralidade da pessoa define o uso da capacidade. É isso que ele diz. 553. Pergunta Kardec: que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Rituais. Ele está falando de rituais. De números cabalísticos, de gestuais, essas coisas que a gente vê, né, em manifestações, vou colocar assim, voltadas particularmente para causar o mal às outras pessoas. É nessa direção que o Kardec coloca. E aí o orientador responde assim: o efeito de torná-las ridículas se procedem de boa fé. Alguém ensina para nós: não, você faz isso assim, assado, frito, que você consegue o que você quer. Quem faz isso de boa fé, acreditando que isso é verdade, é um ridículo, é o que ele diz. Se o camarada, e aí ele prossegue, no caso contrário, se não é de boa fé, né, são tratantes, são mentirosos, são mistificadores, que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatanaria, charlatão,
mistificador, mentiroso, está tapeando as pessoas. Todas as formas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes, os espíritos, só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Aí o Kardec desdobra. Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? E aí o orientador responde: efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Mas ficai certo de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. Nos fazem passar por palhaços, aqueles que assim aconselham. Quando nós agimos conforme a orientação deles, eles se colocam a rir de nós, porque nós somos verdadeiros palhaços, né? É essa a colocação que ele faz. Então, isso também tira uma série de... Muito disso que nós temos, né, ou é crendice, né, ou é um atavismo, é uma coisa que vem da nossa ancestralidade. E a gente vai mantendo esses cestros, esses preconceitos, né, achando que isso tem alguma fundamentação. O nosso orientador aqui tenta desconstruir essas crendices, esses preconceitos que nós temos, mostrando que na origem de tudo existe o pensamento como elo de ligação, como elo de atração, né? E existe em torno de tudo isso, coordenando a lei divina, né, que organiza, que limita, que dirige as possibilidades dos espíritos atuarem sobre o mundo corporal. Questão 554. Kardec pergunta: não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia à concentração? Você toma aquela peça não como um poder mágico da peça, mas como uma referência para você concentrar o seu pensamento, dirigir o seu pensamento. E a pergunta do Kardec vai nessa direção. Não pode, quem assim procede, pega um objeto para facilitar a sua concentração, atrair um espírito por essa concentração, por esse pensamento? Aí o orientador responde: é verdade, isso é verdade. Mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Então, a pureza do sentimento e a elevação do sentimento, né? A pureza da intenção, melhor dizendo, a pureza da intenção e a elevação do sentimento é que define o espírito que atende. Pureza de intenção e sentimento elevado, espírito bom, né? Impureza de intenção e sentimento negativo, inferior, espírito ruim. Essa é a colocação. Ora, prossegue ele, ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã, deixará de colimar um fim de ter por objetivo mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença no talismã, né, essa crença
denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Então, é verdade que tomando um objeto e concentrando-se nele, né, atrai-se algum espírito. Mas o que ele alerta é o seguinte: quem dirige, quem focaliza o pensamento desta maneira, já demonstra uma certa inferioridade. E em havendo a inferioridade, quem atende à convocação é necessariamente um espírito inferior, por afinidade. Então, é essa colocação que ele faz. É verdade, né, que o objeto favorece a focalização do pensamento e, com isso, atrai algum espírito. Mas o fato de ter que ter o objeto para focalizar o pensamento já demonstra uma certa, ele diz, bastante simplório, já é uma pessoa pequenina, moralmente falando, né? Ter que pegar a matéria. E isso já define quem atende, ou já define não, mas indica, né, quem atenderá a esse tipo de pessoa. 555. Pergunta o Kardec assim: que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? E aí o orientador responde assim: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética e a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Ele diz, são pessoas, aqueles a quem nós denominamos feiticeiros, são pessoas. Se são de boa fé, quando ele diz se são de boa fé, ele diz, se não está mistificando, se não está mentindo, se efetivamente detém a capacidade que diz que detém, né? Se age de boa fé. Se age de boa fé, são pessoas que gozam de faculdades que nós conhecemos, né? Quais sejam a força magnética e a dupla vista. Nós já estudamos lá atrás a dupla vista, né, como uma capacidade. Então, essas pessoas apresentadas a quem desconhece essas capacidades, né, parecem pessoas dotadas de poder sobrenatural, né, mas efetivamente são pessoas que nós identificamos no meio espírita como pessoas detentoras de sensibilidade, de capacidades um pouco mais elevadas. Mais elevadas que eu digo, não mais elevadas no sentido de serem melhores, mas assim, mais exuberantes, aparecem com mais facilidade. São os médiuns com mais sensibilidade, vamos colocar assim. E alguns com uma capacidade magnética, um poder magnético maior do que os outros, né? Aí o Kardec faz uma notinha, né, esclarecendo essa colocação que ele faz aqui. Ele diz assim: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, magnetismo e espiritismo, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível
o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. E por fim, a questão de 556, encerrando esse tema. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? O nosso orientador responde assim: a força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras, que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. A pergunta que se faz é: existem essas pessoas que, pelo contato da mão, cura o outro? E aí o orientador responde que a força magnética pode chegar até aí. Pode, é uma possibilidade de chegar até aí. Quando secundada, ele diz, pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Jesus Cristo curava impondo a mão ou colocando a mão sobre as pessoas. É relato do Novo Testamento. Nós acreditamos nisso. Mas Jesus era dotado, indiscutivelmente, de uma pureza de sentimentos, não é? Enorme. É óbvio que ele tinha essa capacidade. Para nós é crível. Nós conseguimos acreditar nisso. Quando ele diz pode chegar até aí, a gente vê o exemplo em Jesus. É possível que pessoas falhas, pessoas desviadas aqui e ali do bom sentimento, num evento ou noutro, em que a virtude ainda não está consolidada, possa fazer isso indiscriminadamente, sem a assistência de bons espíritos? Jesus fazia isso sem assistência. Ele era suficiente por si mesmo. Ele se bastava. A pergunta que fica é: nós, né, somos os médiuns operantes hoje no mundo, reunimos as mesmas condições para prover os mesmos efeitos? Então, o orientador alerta: olha, pode, nessas condições, quando ele é secundado por uma pureza de sentimentos, pureza, não é? É pureza. Pureza é coisa absoluta. Não pode ser tisnada. Não pode ter nenhuma manchinha. Pureza dos sentimentos e ardente desejo de fazer o bem. Isso a gente vê em Jesus. Os imperfeitos como nós, que estamos operando hoje no mundo, precisamos de auxílio, né? Então nós não operamos sozinhos. Nós não fazemos por nós mesmos aquelas coisas maravilhosas que Jesus conseguia. Essa é a colocação. E aí ele coloca a advertência: olha, prestem bastante atenção, né? Você tem que desconfiar, porque também existem exageros nos relatos. A pessoa vai lá, se submete a alguém, volta de lá maravilhado com os efeitos que consegue e relata, como dizia minha mãe. Eu sempre falo da minha mãe. Como dizia minha mãe, quem conta um conto aumenta um ponto. Então o relato que eu faço, dependendo do meu ânimo em relação ao que eu vivi, pode aumentar vários pontos ou diminuir vários pontos, não é? Depende muito de se eu fiquei satisfeito ou insatisfeito, mas
o relato de alguém nem sempre é o retrato fiel daquilo que ocorreu. Então ele diz, pessoas muito crédulas podem aumentar os efeitos, né? E existem também os interesseiros, aqueles que lucram com isso, por exemplo, que têm interesse em que essa história seja propalada. Vou fazer só uma consideração, também sem citar nomes, né? Ao que me consta, né, Francisco Cândido Xavier nunca se submeteu a um médium curador. Eu já me submeti a um médium curador. Francisco Cândido Xavier, com tudo que sabia, com todas as capacidades que tinha, morreu de angina, morreu lá com o coração baleado, esculhambado, estrupiado, né? E sofreu a vida inteira com um problema oftalmológico. Nunca se submeteu a um médium curador. E tinha, na época dele, tinha. E perguntaram a ele por que ele não se submetia a um médium curador. E ele disse, olha, Deus colocou no mundo os médicos. Eu devo me submeter àquilo que Deus colocou no mundo. Gente que cuida disso. Não estou em absoluto criticando. Eu já me submeti. Estou simplesmente colocando, em termos claros, aquilo que o Espírito coloca aqui. É possível? É possível. Né? Mas olhem com alguma desconfiança. Muito recentemente nós vimos um escândalo, né, nessa área. Alguém que se dizia um enviado de Deus. Né? E a gente viu no que deu. Fez curas, eu sou obrigado a dizer que ele pode ter sido instrumento de bons espíritos que fizeram maravilhas pelas mãos daquela criatura imperfeita. Né? Como faria pela mão de qualquer um de nós, imperfeitos que somos. O que a gente tem que colocar é o que o nosso orientador diz para nós. Observem as coisas com o conhecimento de causa. Não se deixem levar pelas histórias fantasiosas e pelos interesseiros de plantão. Só isso. Bênçãos e maldições é uma questão só. E ele pergunta assim: podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aquele sobre quem são lançadas? Eu abençoo vocês toda vez que eu termino. Né? Isso pode levar o bem para vocês? Essa é a questão que ele coloca. Né? E aí o nosso orientador responde assim: Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Como temos dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Demais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar a senda da justiça, podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não acoberta senão aquele que a merece. E aqui o Espírito Orientador diz, olha, é possível, primeiro, pela concessão de Deus. Segundo, pela natureza do indivíduo. Então ele diz,
Se alguém amaldiçoa alguém, Deus pode até permitir que esse amaldiçoamento se reflita sobre ele, como um agravamento de prova, se ele se faz merecedor desse desafeto. Se eu abençoo alguém e essa pessoa não tem natureza boa, não está coberta de bons atos, não é objeto da bênção de Deus, ela também não o alcança. Então, o nosso sentimento, o nosso pensamento dirigido, bem ou mal, não interessa, ele alcança as pessoas, primeiro, pela concessão de Deus e a conveniência disso. Segundo, pela natureza da pessoa. Amaldiçoar o bendito não cola. Só cola sobre o maldito. Aquele que é imperfeito, aquele que é mau, aquele que deve sofrer alguma prova. Então, eu estaria reforçando aquilo que é a natureza dele. E Deus só o permite como agravamento da dificuldade dele. Deus não permite que eu o fira. Se eu bendigo alguém, se eu coloco as minhas bênçãos na direção de alguém, e este alguém não é merecedor dessas bênçãos, elas não alcançam essa pessoa. Então, é isso que nós temos que entender. O bem e o mal que nós podemos fazer é limitado. Limitado. Limitado por quê? Limitado, obviamente, nós temos a nossa própria limitação. Mas digamos que nós possamos fazer muito, muito. A nossa limitação não seja tão grande. Deus coordena as coisas. Então, eu não tenho capacidade de proteger com a minha bênção um malfeitor. Eu posso minimizar, eu posso ajudar, mas eu não posso, por exemplo, escondê-lo das consequências daquilo que ele faz. Eu não posso abençoá-lo de tal maneira que ele não sofra as consequências da sua natureza má. Da mesma forma, eu não posso amaldiçoar alguém que é bom e isso colar sobre ele. É isso que nós temos que entender. Bênçãos e maldições, né, quando atuam por concessão de Deus, porque ele assim o permite, e limitadamente, conforme a natureza das pessoas. A maldição que eu lanço pode agravar a pena de alguém que é naturalmente mau e deva sofrer aquela pena. Não pode constranger alguém que é bom. Do lado oposto, a bênção que eu lanço pode reforçar os benefícios daquele que merece a bênção de Deus. Mas eu não posso esconder o amaldiçoado com as minhas bênçãos. Eu não posso eliminar as consequências dos maus atos dele abençoando-o. Então, quando eu digo no final, toda vez eu digo, né? Deus os abençoe. Toda vez que eu digo isso, digo do fundo do meu coração, que Deus os abençoe, né? Que vocês sejam muito felizes. Mas aqueles que não fazem por onde ficam, vamos dizer assim, limitados, né, no recebimento desse meu bom sentimento. E isso é natural e a gente entende. Né? Quando o Espírito explica aqui, a gente entende perfeitamente. Ele diz, tal influência só se verifica por vontade de Deus. É Deus no comando. É importante que eu esboce esse sentimento, que eu emita esse fluido bom na direção dos meus irmãos? É, porque é um exercício meu. É um exercício de doação da minha parte. É um exercício de melhoria do meu coração. Né? Então é importante que eu faça. Mas eu tenho que ter a noção
de que esse alcance não é ilimitado. Depende do paciente, depende de quem recebe. Né? Então entra aí a permissão de Deus e a natureza de quem recebe. Com a questão 557, nós encerramos o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, e entramos no penúltimo capítulo, né, dessa segunda parte. Nós vamos começar na semana que vem, das ocupações e missões dos espíritos. Né? Então nós vamos tentar, de alguma maneira, entender precariamente, né, o que fazem os nossos irmãos que estão no plano espiritual, de que se ocupam e que missões eles cumprem. Né? Os irmãos ficam à vontade para colocar comentários, críticas, sugestões, perguntas no nosso espaço reservado aí. Eu vou acompanhando, tentando responder o mais rápido possível aquilo que os irmãos colocam. Né? Os irmãos não têm colocado muita coisa, mas as poucas que colocam a gente está atento e respondendo sempre, né, em atenção aos nossos queridos irmãos. Nós vamos encerrando, 51 minutos, passamos um pouco, na certeza de que, né, os irmãos devem ter tido algum proveito com essa abordagem que nós fizemos no capítulo 9, muito interessante e assunto que desperta a nossa atenção, que é a interferência dos espíritos livres sobre nós, a interferência no mundo, né, corporal. Agradecidos a Deus pela oportunidade do estudo, os momentos de reflexão, o esclarecimento obtido nas leituras do dia de hoje, nós vamos também agradecendo a Jesus e aos bons amigos a companhia e as luzes que deitaram sobre nós. Rogando ao Jesus se mantenha do nosso lado, nos mantendo assim iluminados para que a gente tenha a visão clara, perfeita, objetiva, daquilo que ainda nos aguarda a decisão e dos caminhos seguros que nos conduzem às boas soluções. E que o Mestre continue do nosso lado, nos infundindo muita força moral, para que a gente, enfim, tenha a coragem de agir conforme a lei de Deus. Muita paz e muita luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.